E dias difíceis aí para o senhor Donald Trump e também para o bolsonarismo, que estava aí achando que o Trump ia começar a interferir no Brasil, que o Trump ia ajudar o Bolsonaro a se salvar, e está acontecendo o oposto. O Bolsonaro está em pânico completo aí, com medo de uma prisão preventiva, e o Trump está sendo peitado por todo mundo e recuando. Se tem hoje um país aí que se rendeu ao BRICS, enquanto seu presidente fala que o BRICS acabou, são os Estados Unidos da América. Por quê? Porque o Trump agora, ele está oferecendo um acordo comercial com a China. Primeiro, ele fez tudo o que a Rússia queria ali no âmbito do conflito com a Ucrânia, está indo para cima do Zelensky, falou aí, finalmente, algum líder aí falou uma verdade. Olha, o Trump fala a verdade, quer dizer que a qualidade dos outros líderes mundiais aí da OTAN e da Europa é péssima. Porque ele falou, o Zelensky é um ditador. Para quem não sabe, o Zelensky tem 4% de aprovação na Ucrânia e cancelou a eleição um ano atrás, alegando guerra. Mas vários países em guerra fizeram eleição, tem até tratados internacionais sobre eleições para países em guerra, e ele não fez isso. E a imprensa passa um pano. E aí, ele fez um acordo com Vladimir Putin e agora quer um acordo comercial com a China. Lembremos, essa semana, no começo da semana, o Trump falou que não sabia que a China era do BRICS. Como assim você não sabia que a China era do BRICS? Você de BRICS era de quê? De Colômbia? De Canadá? Pois bem, óbvio que ele sabia, só que ele estava recuando. E o Lula, olha, fiquei feliz que uma coisa que eu venho falando aqui faz muito tempo, o Lula começou a fazer, que é o quê? Eu dei exemplo aqui de líderes da América, do nosso continente americano, que começaram a peitar o Trump e que tiveram uma mudança na sua popularidade. Por quê? Porque a imprensa vai bater sempre no Trump. Sempre eles vão bater no Trump, porque quase todas as decisões dele vão contra o que o establishment da imprensa aí, que é financiada ali pelo mercado financeiro, quer. E aí, o que acontece? Quem rivaliza com o Trump consegue furar uma bolha e consegue ganhar popularidade em alguns quesitos. Eu cheguei a falar aqui que a presidenta do México, ela batia ali num teto, ela e o ex-presidente, de 80% de aprovação. Não passava disso porque se considerava que 20% da população é de direita e não abre. E eles vão ser sempre contra o governo. Quando ela passou a peitar, a presidenta do México, passou a peitar o Trump, ela pela primeira vez chegou ali, ela quebrou essa barreira, furou o teto e chegou a 81% de aprovação. E aí as pesquisas mostravam, pela primeira vez ela entra ali, começa a ter aprovação na direita, porque ela está unindo o país contra uma ameaça maior. E isso, para qualquer líder político, é crucial. O Trudeau, que é o líder do Canadá, ele também passou a unir o país contra o Trump, que fala que o Canadá vai ser o 51º estado dos Estados Unidos. Eles falam tomar o Canadá para eles. E ele estava bem atrás nas pesquisas aí para sua reeleição. E ele virou quando ele começou a bater no Trump. E olha que o Canadá está numa crise econômica danada. Mesmo assim, ele conseguiu virar nas pesquisas. E eu falei aqui algumas vezes, o Lula tem que começar a rivalizar com o Trump, não pode ter medo, não pode ser covarde, até porque tem uma coisa, esses valentões, é igual valentão de escola, eles só respeitam quem os trata dessa maneira, que é não tenho medo de você e se você vier pra cima, eu vou pra cima de volta. Pois bem, o Lula já fez isso uma, duas vezes, e a principal foi na semana passada, quando na quinta-feira o Brasil está na presidência do BRICS. O Brasil emitiu ali um documento, que sempre quem está na presidência do BRICS emite, que é quais são as diretrizes para o BRICS esse ano, quais são os objetivos do Grupo Econômico BRICS para 2025. E o Brasil colocou ali como principal objetivo a desdolarização. Isso na semana em que o Trump foi na quinta-feira da semana passada. Sendo que na segunda, terça e quarta, o Trump estava falando que o BRICS não pode parar de usar o dólar, que o BRICS acabou, isso e aquilo. Aí chegou o Brasil e falou, não, o principal que a gente vai fazer aqui é desdolarização. Depois, teve um encontro no final de semana passado do Celso Amorim, que é o enviado de assuntos especiais do Lula, né? O Celso Amorim foi considerado, para quem não sabe, o melhor chanceler do mundo, quer dizer, o melhor ministro de Relações Exteriores do mundo. Isso no segundo governo Lula, que foi de 2006 a 2010. O Lula, então, ele não o colocou como ministro de Relações Exteriores, mas o colocou como assessor de assuntos especiais. Por quê? Porque o Lula entende que o ministro das Relações Exteriores, que ele tem, que também é aliado do Celso Amorim, e obviamente do Lula, é que ele faz ali um trabalho muito amplo. E o Lula, que é o Celso Amorim, como um sniper, ele só vai ali falar com a pessoa certa na hora certa. É isso, para ele ficar focado no que é principal do governo. Mais até importante, ele não é um ministro, não tem o status de um ministro, mas
o trabalho dele chega a ser tão importante quanto. Não mais importante, mas tão importante quanto. E o Celso Amorim se encontrou com o chanceler da China. Isso no domingo passado, tá? Faz uma semana. O que acontece? 6 dias aí. O que acontece? Depois disso, a China começou a se alinhar com o Brasil. E a China passou aí, nos bastidores, a peitar o Trump. Teve um encontro do G20 e o Trump não mandou o seu chefe de Estado, encontro dos ministros do G20. E a China detonou os Estados Unidos. O que acontece? Logo depois, o Trump dá a declaração de que, olha, eu quero fazer um acordo comercial com a China, porque aí a gente evita tarifas. Pois bem, ao mesmo tempo que ele fala que o BRICS acabou. Eis que tá tendo aí nesse final de semana a festa de 45 anos do PT. Uma mega festa lá, e o Lula fez o seu discurso. No discurso, o Lula detonou o Donald Trump. Aí ele começa finalmente aí a rivalizar com o Trump no discurso. Por quê? Porque o Trump, ele tá indo para cima do México, tá indo para cima do Canadá, tá aí criticando o BRICS, apesar de que, se você for ver, ele já fez acordo com a Rússia, já fez acordo com a Índia e quer fazer um acordo com a China. Diz que ele não gosta do BRICS. Imagina se ele gostasse. Imagina se o Trump, o tanto que ele faria, né? E aí, tem o Brasil no BRICS. Então, o Brasil começa aí a rivalizar. Isso num momento em que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, desesperado, tentando apoio para a sua causa aí, que é a anistia aos golpistas do Brasil, e não está conseguindo encontrar com ninguém da cúpula do governo Trump. A única pessoa que se encontra com o Eduardo Bolsonaro é o Steve Bannon, que eu mostrei aqui mais cedo. Ele fez gesto nazista, ele xingou o Elon Musk de tudo que é nome, sendo que todo mundo fala nos Estados Unidos que o real presidente é o Elon Musk. O Musk é quem manda no Trump. Todo mundo fala isso. Aí o Steve Bannon, que é o único amigo do Eduardo Bolsonaro, tá detonando o real presidente, que é o Musk. Vou falar, estão indo por um caminho bem errado aí os bolsonaristas. Eles estão aí com uns amigos bem tóxicos lá na extrema-direita estadunidense. Aqui eu vou te mostrar um trecho do que disse o Lula. Vamos lá. Lula sobre o Trump. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe? A América para os americanos. Sabe? O canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Você disse cidadão. Ele não foi eleito para ser xerife do mundo. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. E ele que governe bem. E quem vai governar no Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar um parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas. Tá aí, Lula, um trechinho aí do discurso do Lula, em que ele fala aí sobre o Donald Trump, depois ele foi falar aí sobre golpista e tudo mais, defesa da democracia, mas começou aí falando sobre Donald Trump. Ele não é o gerente do mundo, é isso que os Estados Unidos fazem. O que o Lula estava falando aí, para dar um contexto histórico, os Estados Unidos, para manter sua hegemonia do mundo, passaram a fazer vários golpes de Estado em vários países do mundo. O Brasil que o diga, né? Tivemos golpe de Estado aí em 64, mas teve antes do Brasil, teve no Uruguai, aí na mesma época teve na Argentina, Paraguai, todos os países, Chile, foi bem sangrento também, toda a América Latina, quase toda a África e boa parte aí da Ásia e da Oceania sofreram golpes de Estado, sempre no mesmo método. Tem um livro chamado O Método Jacarta, que mostra exatamente qual é o mesmo método, não era coincidência. Sempre financiados pelos Estados Unidos para que esses países fossem subservientes e entregassem suas riquezas. Só que eles começaram a ter problemas porque muitas dessas ditaduras passaram a se voltar contra eles. Isso lá nos anos 80. Então eles passaram a vender uma ideia de democracia. Temos que ter democracia a todo custo. Por quê? Porque eles já tinham aparelhado toda a imprensa usando a USAID, que é essa agência que o Elon Musk fechou agora há pouco, que tinha um orçamento aí de 50 bilhões de dólares por ano. Pois bem, e aí o que acontece? Eles tinham a imprensa, eles podiam manipular a eleição. Então é bom para eles, passou a ser bom para eles promover a ideia de democracia, porque eles manipulam a eleição,
fica fácil. E se chegar um governo que eles não querem, fazem igual fizeram com a Dilma, fizeram com um presidente do Paraguai também no começo do século, tentaram fazer com o Hugo Chávez em 2022, que é o quê? Dá um golpe de Estado. E aí volta a democracia até que ganhe alguém que eles querem. É isso, esse passou a ser o esquema deles. E aí, usando a democracia, começaram a falar o seguinte: olha, tem que ter neoliberalismo, tem que ter livre comércio. Vocês não podem ficar importando e exportando com tarifas. Tem que ser tarifa zero para todo mundo. Livre comércio. O mundo tem que ser todo sem tarifas de um país para o outro. Por quê? Porque nós éramos o pasto. Ainda somos em parte, mas era muito mais. A gente só tinha pasto e a gente não tinha indústria. Então, se a gente quisesse comprar peças para carro, maquinário para indústria, roupas, qualquer coisa que precisa de um pouquinho de tecnologia, a gente comprava dos Estados Unidos. E para eles era bom vender para a gente sem imposto, sem que a gente pagasse imposto. Para eles vendiam mais, ótimo para eles. E se eles quisessem lá comprar banana, café, laranja, carne, eles querem pagar bem baratinho. O norte-americano não quer pagar carne brasileira caro, não quer pagar banana brasileira cara. Então, tinha que ser sem imposto também. Então era uma troca. Eles vendiam pra gente produtos que geram empregos bons, com salários bons nos Estados Unidos, e a gente vira um pasto, a gente é praticamente os fazendeiros deles. Por isso que eles dizem que a gente é o quintal deles. Eles são a casa grande e nós somos o quintal, os escravos ali. Pois bem, o que acontece é que começou a mudar, principalmente com o BRICS. Começou com o BRICS aí uma mudança muito grande em 2004 e 2005. E aí os países do chamado Sul Global começaram a se industrializar. E aí esses países começaram também a produzir bens industrializados, que são mais caros, ó, TV, celular, começaram a produzir tudo, principalmente a China. Aí agora não é mais bom para eles o livre comércio. O neoliberalismo é ruim para os Estados Unidos, que eles não são mais os melhores em tecnologia, eles não são os únicos produzindo aí as coisas mais caras. Então agora para eles querem tarifa mesmo. Agora tem que ter tarifa para todo lado. Então eles vão mudando aí a ordem mundial conforme o que eles querem. E o Lula tá peitando e falando: não vai ser assim não. Você não vai chegar sendo gerente do mundo. E o Lula, vamos lembrar, ele está em sintonia total com o presidente da China e com os outros países do BRICS. Essa semana, o Trump passou a semana aí atacando o Zelensky, da Ucrânia. O Trump divulgou aí um dado que, se for verdade, é alarmante. O Biden divulgava números menores. Ele disse que os Estados Unidos deram 300 bilhões de dólares para a Ucrânia e que numa ligação, o Zelensky confirmou isso, ele já confirmou algumas vezes isso, ele disse ao Trump que metade do dinheiro ele não sabe para onde foi. 150 bilhões de dólares os Estados Unidos deram para o ditador da Ucrânia e ele sumiu com a grana. O Elon Musk está lá num evento nazista lá, que tá o Eduardo Bolsonaro, não se encontraram, tá? Tá lá o Musk, tá toda a cúpula do trumpismo e o Eduardo Bolsonaro não conseguiu encontrar com nenhum deles. Nicolas Ferreira também tá lá. O Nicolas deve estar assim: Musk, por favor, me encontre lá no Twitter. Eu lembro no dia da posse do Trump, que faz o quê? Um mês? O Nicolas tentou encontrar com o Musk e o Musk falou: tô ocupado no bar bebendo. Aqui pra você, o Nicolas. Vai, ralé, sua ralé. O Nicolas acha que ele é branquinho, meio loirinho, que ele é visto como branco por esse pessoal. Só que ele é brasileiro. Então, eles veem o Brasil como vocês são a ralé. Não interessa se você é branco, se não é, você é ralé. Você foi feito para ser escravo cidadão aí de segunda, terceira, quinta categoria. É assim que eles veem, tá? Porque eles são os nazistas lá nos Estados Unidos. Não todo estadunidense vê a gente assim. Mas esses são literalmente a nata tóxica dos que nos veem assim, dessa maneira. Então eles estão lá tentando de todas as maneiras e não estão conseguindo. E o Musk falou que boa parte desse dinheiro aí do Zelensky foi pagando propina de volta para políticos do Partido Democrata. Então vai começar lá uma mega guerra nos Estados Unidos da extrema-direita contra essa direita aí que era o establishment. Já começou a guerra aí com o final da USAID, mas a guerra vai se estender aí por muito tempo. O Elon Musk chegou a cortar aí gastos, cortou tanto gasto que o Elon Musk acabou aí demitindo gente que ele não poderia demitir, deu um problemão nos Estados Unidos. Lá tá tendo um escândalo lá, que ele tá demitindo todo mundo sem justa causa, vai acabar gastando bilhões e bilhões aí, pagando multas, em processos, tudo mais. Enfim, estão lá com problemas internos e com problemas externos. Na parte externa, o bom é o seguinte: o Lula tá 100% aí fechado com os países e tudo indica aí que o conflito na Ucrânia vai acabar, e acabando esse conflito, a Rússia vai poder focar 100%, como estava até o começo de 2022, em expandir
aí o poder do BRICS economicamente. E é isso que tende a acontecer. Enquanto isso, os europeus, que são aí os vassalos dos Estados Unidos, né? Nunca tivemos líderes europeus tão burros e tão subservientes. A Europa virou aí colônia dos Estados Unidos praticamente, tá? Eles aprovaram essa semana mais sanções à Rússia. As sanções que eles aplicaram à Rússia com os Estados Unidos em 2022 abriram caminho para a extrema-direita, fizeram disparar a inflação na maioria dos países, em todos os países da Europa, a inflação disparou. Aí a extrema-direita começa a culpar os imigrantes, e aí eles começam a ganhar voto. Porque os governos de lá da Europa, quase todos eles têm menos de 30% de aprovação, estão com aprovação fraquíssima, porque estão fazendo isso aí. E aí agora, e o pior, a economia da Rússia cresceu pra caramba depois das sanções. E aí agora eles querem aplicar mais sanções à Rússia. É isso, estão indo pelo caminho errado completamente. Eu vou falar, quando esses imperialistas, colonialistas, começam a se ferrar, é sempre bom para os países do sul global, porque ali abre um espaço para o crescimento do Brasil. Esperamos aí que os problemas aí de comunicação do governo Lula sejam sanados o quanto antes, para que a gente consiga aí eleger uma bancada boa em 2026, para que o Brasil possa aí nadar de braçada. Porque tudo indica que nos próximos anos vai ser um cenário muito bom para o Brasil crescer, porque vários impérios estão em decadência, em queda livre. Quando impérios caem, outros surgem. E é bom que o Brasil esteja aí bem posicionado. E com o Lula, não tem como o Brasil estar bem posicionado. Aliás, afinal, BRICS começa com B de Brasil, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. E outro dia eu falei aqui, a gente vai abrir aí o concurso da distribuição aí de vídeos no Plantão Brasil. E o link para quem quiser participar do grupo de WhatsApp é o terceiro link na descrição. Só que eu não coloquei o link. Eu coloquei o link e aí depois eu fui editar o vídeo no YouTube e o YouTube tira automaticamente as edições que eu tinha feito antes. Eu tinha colocado o link, né? E aí ficou sem o link quando foi o vídeo. Agora, nesse vídeo, tá o link. É o terceiro link da descrição. Falou!